quero partilhar aqui com vocês duas lições de fé que essa mulher teve, o posicionamento em que ela teve mediante a situação que se encontrava. Eu vou ler a história, é pequena, é rápida, eu vou ler para que tenhamos entendimento porque a viúva do azeite, como a irmã perguntou aí há bem pouco tempo, e qual foi o real, o desafio que ela teve, que ela enfrentou e por que nós estamos aqui a partilhar essas duas lições. Mas eu posso te garantir que essas duas lições refletem-se muito nos nossos dias de hoje. Se nós agirmos com essas duas lições, acredita que nós vamos ter êxito, sim. Mas eu quero dizer-vos também que não são as únicas lições, não é? Eu só vou partilhar duas, mas essa história de fé Amém, que bom. As lições, a forma como ela respondeu, a forma como ela reagiu à situação em que ela se encontrava, que não foi numa situação pequena, é realmente inspirador em vários termos, em várias facetas. Amém? Pronto. Essa nossa história está no livro de 2 de Reis, no seu capítulo 4, no seu verso 1. Eu vou rápido ler. Se você puder, anota aí, depois com calma também faça a leitura. No verso 4, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada na casa. A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecha a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou o azeite. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz-me mais um vaso. E ele disse: Não há mais vaso, e o azeite parou. Eu espero que tenham prestado atenção. Na leitura. Eu vou trazer aqui rapidinho o contexto dessa história. Essa história fala, como eu já tenho aqui por escrito, a viúva do azeite. A Bíblia retrata ela como a viúva do azeite. Ela foi casada com um dos profetas que serviu na época do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o profeta que substituiu, ou como é que eu vou dizer? Posso dizer sucedeu? Não? Rendeu? Não. Como é que se diz? Substituiu, pronto, fica assim. Substituiu o profeta Elias. E o esposo dessa mulher contraiu uma certa dívida. E naquela altura, por conta da lei de Moisés, naquela altura, quando um homem tivesse uma dívida e tivesse passado o tempo determinado para o pagamento da dívida e não cumprisse, vivo ou morto, esse homem, o que acontecia? A lei justificava que os filhos desse homem, dependentemente do tamanho da dívida, se não for uma dívida tão grande, basta que fosse um filho. Se for uma dívida de um tamanho grande, então 2, 3 dos seus filhos são levados como servos para prestar serviços a essa mesma pessoa a qual o pai deve.
E a lei dizia que isso é até 7 anos. Os filhos desse homem no qual tinham que prestar serviços durante 7 anos. Só depois dos 7 anos é que a lei considera os livres e a dívida paga. Então o que acontece? O servo do profeta Eliseu morre. O homem a qual pertencia à dívida foi à casa da esposa, a casa do profeta que já havia morrido, e ele foi ter com a esposa, disse: eu vou levar os teus filhos como pagamento da dívida que o teu marido contraiu comigo. E ela, desesperada, que é aqui o que nós acabamos de ler, o texto que eu trouxe aqui, ela desesperada procurou pelo profeta. Ela resolveu, não é, por meio dessa situação que não foi pequena, que tomou-lhe de surpresa e certamente ativou um espírito de angústia nela. Ela ativou ou ela aplicou 2 lições, que é essas que eu quero partilhar com vocês nessa noite. Em meio a esse problema que bateu a porta dela, ela posicionou-se sobre ela teve 2 posicionamentos que eu quero aqui partilhar. Essas lições servem como inspiração para os nossos dias de hoje. O modo como ela reagiu, o modo como ela respondeu à situação caricata que bateu a porta dela, servem até os dias de hoje. Embora seja uma história de milésimos de anos, mas servem até os dias de hoje para a nossa caminhada presente aqui na Terra. E a primeira lição que ela aplicou foi a direção. Ela foi apanhada de surpresa, naturalmente que ela desesperou-se, mas ainda assim ela optou por procurar ajuda. Ela foi em busca de uma direção e ela logo lembrou-se: espera, o meu esposo sempre foi temente a Deus, foi um homem que serviu a Deus, foi um homem que serviu ao servo de Deus. Eu vou buscar direção ao servo de Deus para que haja resposta em meio a essa situação. E eu tenho aqui como primeiro ponto direção. Mas eu gostava de dizer a você que direção fala de um lugar para onde alguém quer se dirigir. Direção fala de um sentido, direção fala de um caminho. Direção fala também de orientação, fala de deslocamento. E foi essa atitude que essa mulher teve. E você se calhar aí do outro lado seja dizer: pastora, e o que fazer quando eu estiver diante de uma situação aparentemente maior do que eu? Como reagir? A pastora disse aqui que trouxe 2 lições, mas não são as únicas. Talvez eu não me identifique com as 2 lições que a pastora vai apresentar aqui. Mas diante de uma situação caricata, diante de uma situação que vem a bater a minha porta e que eu me desespere, que eu sinta que seja maior do que eu, para tudo. Meu pastor entrou. Meu pastor, meu líder, meu esposo, seja bem-vindo, mulher inspiradora. Amém? Dando continuidade, pastora, como responder a uma situação maior do que eu? Primeiro, busque por direção. Busque por direção, que é isso que nós já estamos aqui a abrir, já estamos aqui a partilhar. Primeiro, busque por direção. Segundo, ore a Deus. O grande problema tem sido esse. Nós, em meio à aflição, em meio ao deserto, em meio ao vale de ossos secos, a primeira atitude é ligar para a amiga. A minha primeira atitude é chorar. A outra atitude é ligar para a mãe, é ligar para homens, mas nunca ligar para os seus. A Bíblia diz, enquanto fazia os serviços presidenciais na cadeia do Lubango, há um louvor que as guerreiras lá cantavam muito, que dizia assim: telefone do Senhor é a oração. Ou seja, a forma de comunicação com o Senhor é a oração. Ou seja, se nós conseguimos usar o telefone para falar com a Jandira, para falar com a Cicrana, para falar com a Yolanda, para falar com a Isabel, eu posso também usar o telefone dos seus para falar com meu Deus.
Porque na verdade as respostas nele são ilimitadas. E não só, ele tem sempre uma resposta para me dar. Ele tem sempre uma direção para me apresentar. Ele tem sempre um caminho para me demonstrar. Ele tem sempre uma solução para todo o problema. Então eu dizia que a segunda é ore a Deus. A terceira é procure ajuda em uma entidade espiritual. Procure ajuda em uma entidade espiritual. Terceira. Quarta, descanso. Descanse. Você talvez diga assim, pastora, não é fácil em meio à dor, em meio à tribulação, em meio a uma situação que me parece ser maior do que eu, me parece ser mais forte do que eu. Pastora, como é que eu vou descansar? Pois bem, o teu descanso é a clara e evidente demonstração de fé. É a clara e evidente demonstração de confiança. É a clara e evidente demonstração de dependência. Por quê? Porque Deus defende aqueles que não se defendem. Automaticamente, quando tu te posicionas em querer reagir com a tua força do braço, é porque você pode resolver. Mas quando nós descansamos, nós ativamos a fé. Quando nós descansamos, nós ativamos a confiança. Quando nós descansamos, nós ativamos a dependência. Aleluias. Essa foi o quarto ponto de como responder quando estamos diante de uma situação. Mas o que acontece? Normalmente quando o problema ou a situação batem à nossa porta e nos demonstra serem maiores do que nós, nos demonstra ser algo que está além daquilo que nós temos de conhecimento, daquilo que tem sido as nossas forças. E o que é que nós fazemos? Nós nos concentramos e nos focamos neles. Nós damos um maior tamanho a eles do que eles merecem. Por quê? Porque o teu problema tem o tamanho que tu lhe dás. Porque o problema, ele pode ser do tamanho que tu quiseres. Se tu quiseres fazer dele grande, ele se torna grande. Se tu quiseres fazer dele pequeno, ele tem que obedecer, porque tudo aquilo que você aceita tem o direito de permanecer. Se você abraça o problema, ele tem que ficar aí. Se você lhe chama do meu problema, a minha doença, a minha situação, a minha dor é tua, então tem que ficar contigo. Mas quando você lhe manda voltar de onde saiu para nunca mais voltar, ele também tem que obedecer e bater em retirada. Aleluias. Mas pastora, como? Olhando, como é que nós nos focamos nos problemas? Olhando para as nossas possibilidades e olhando para o como. Uau, nós os homens, é incrível, nós somos muitos especialistas no como. Creia somente, mas como é que vai ser? Não. Creia somente, mas de que forma é que vai ser? Vai dar certo como? Não está resolvido como? Está feito como? O pastor te diz, não, está feito. Você diz como? Não. O crer é teu, mas o como é de Deus. O crer é nosso, mas o agir, o como é de Deus. Aleluias. O certo não é nós olharmos para a nossa necessidade ou para nossas possibilidades. O correto é nós olharmos para as possibilidades infinitas do nosso Pai, do nosso Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas e está em todo lugar. O que mais que eu vou querer? Um Deus com tantas qualidades. Um Deus tão poderoso, o que mais eu vou querer? Para que ir para os homens que são limitados? Para que depositar tua confiança num homem que são limitados? Depois o que é que isso produz? Frustrações. Porque na verdade a frustração é confiança excessiva em homens. Porque homens são falhos. Por isso é que a Bíblia diz muito bem, maldito é o homem que confia no outro homem igual. E depois o que é que acontece? Começa a mexer com o teu emocional. Começa a mexer com o teu emocional que te torna improdutiva. Por isso é que a Bíblia vai dizer muito bem, eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Come on, a Bíblia não mente. A Bíblia não diz o meu socorro vem do Senhor e do fulano. Não. O meu socorro vem do Senhor, ponto final.
Eu quero e eu vou repetir, porque o crer é a nossa responsabilidade e o fazer é responsabilidade de Deus. Uau! Guerreiras, essa linda história de restauração, porque foi o que aconteceu. Nós lemos aqui a história e eu abri aqui um bocadinho sobre a introdução dela, e nós vimos claramente que ela foi buscar por direção o profeta, e o profeta apresentou-lhe uma direção, a qual ela abraçou, obedeceu, e não só ela teve o suficiente para pagar a dívida que o marido deixou, como ela teve o suficiente para se manter, ela e os seus filhos. Você já ouviu o que te dizerem? Bata a porta das tuas vizinhas, pede vasilhas vazias, e o profeta vai te realçar, não poucas, come on, não poucas. E naquela altura o azeite era riqueza, o azeite nos nossos olhos de hoje, o azeite era caro. Imagina estar a despejar o azeite, como dizem na gíria, era um azeite inacabável. Era um azeite inacabável. Pois bem, como eu dizia, é uma linda história de restauração, uma clara demonstração de um ato de fé, que ela teve o reconhecimento da soberania de Deus e da unção dos seus profetas. Porque ela foi à busca do profeta, ela foi à busca da ajuda do profeta, ela foi à busca da instrução do profeta, do socorro de um homem de Deus. Essa mulher percebeu que estava diante de um problema maior do que ela. Uma situação além das possibilidades dela, das limitações dela humana. E ela estava diante de uma situação crítica, mas ela também optou por direção. Ela optou por ajuda, ela optou por orientação. Ela não olhou para a necessidade em qual ela se encontrava e nem mesmo nem mesmo ela se entregou para a situação que estava diante dos olhos dela. Mas nos dias de hoje, nós temos visto que quando a situação bate à nossa porta, o mais viável é nos desesperarmos. O mais viável é ligar para a amiga. O mais viável é dar glórias ou louvores ao nosso problema. Mas deixa eu te dizer nessa noite, guerreira, Deus não atende a necessidades. Deus atende a busca. Deus não atende a necessidades. Deus atende a busca. A Bíblia vai dizer que, ora, a fé sem obras, ela é morta. Ora, a fé sem ação, ela é morta. Ora, a fé sem confiança, ela é morta. Ora, a fé sem movimento, ela é morta. Ora, a fé sem oração, ela é morta. Ora, a fé sem determinação, ela é morta. Você que pode, por favor, anota aí. Geralmente, quem vive pela fé sempre é surpreendido. Realmente, quem vive pela fé sempre é surpreendido. Veja que o ato de fé dessa mulher em seguir a direção do que foi lhe dada pelo profeta, mesmo que desconfortável no início, porque ela não tinha noção da maravilha que seria essa direção que o profeta lhe deu, mesmo que tenha sido desconfortável para ela ter que bater. Sim, será gravada. Ter que bater portas para pedir vasilhas nas vizinhas. E que eu acredito que não é diferente como os nossos dias de hoje. Esse senhor, quando bateu a porta dela, fez questão de ter feito um escândalo. Eu acredito que ele não foi no silêncio. Se já queria levar os filhos dela para serem servos dele, ele já foi com um certo escândalo. E com certeza despertou a vizinhança. Então, bater a porta depois de uma humilhação, depois da vergonha, depois dos olhares de vergonha, da acusação da vizinhança, e ter que bater a porta para ir pedir vasilhas vazias, é algo que parecia não ter muito sentido na direção que o profeta deu. Humanamente, parece algo que não faz sentido algum. Mas ela, mesmo assim, na obediência que lhe foi dada, pela direção que lhe foi dada ao profeta, ela foi obediente, e essa obediência dela, mesmo sem entendimento, gerou numa provisão miraculosa. Foi
Tal como a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, a Ele seja a glória. Eu acho que essa mulher, quando bateu a porta do profeta, ela bateu na expectativa do profeta dar o dinheiro que o marido dela tinha como dívida. Ela bateu na expectativa do profeta dar o dinheiro, o valor que se devia naquele homem. Ela não estava à espera do mais do que suficiente. Ela não estava à espera de uma provisão transbordante como foi a que ela recebeu. Ela não estava à espera de uma ajuda tão miraculosa conforme foi o que ela recebeu. Uau! Eu disse que nós temos duas lições, amém? E a nossa segunda lição é: Deus age em parceria com o homem. Essa guerreira percebeu, quando ela foi ter com o profeta, quando ela ouviu a direção do profeta, ela percebeu que Deus age em parceria com o homem. Veja, o profeta lhe disse a ela: conta-me o que tens em casa. Uau, uau, uau. Pastora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer... Uau, Jesus seja louvado para tudo. Pastora Leida Afonso. Uau, sou a pastora Leida para me parar no meio da administração. Seja bem-vinda, querida pastora. Que honra. Eu acredito que é a primeira vez que lhe vejo numa mulher inspiradora. Assim vou ficar tímida, pastora. Não vou conseguir mais ministrar. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Muito obrigada pela tua presença. Uau, celebro pela tua vida. Amém. Eu dizia que o nosso segundo ponto, né, é Deus age em parceria com o homem. O profeta perguntou a ela: conta-me o que tens em casa. Uau! É a clara demonstração que o milagre sempre vai exigir a tua participação. Porque Deus trabalha com os homens. Deus não desce a terra para responder a situação de ninguém. Deus não desce aqui na terra para dizer: ai, minha filha Tilvina vai ser assim, ai, minha filha Gamba vai ser assim. Não. Deus vai sempre usar um homem para abrir a porta que está fechada. Deus vai sempre usar um homem para impor a mão sobre o teu ventre, uau, ou liberar uma palavra ao teu ventre se abrir. Deus vai sempre usar um homem para tirar aquela dor de cabeça, sim, aquela dor de cabeça que às vezes liga fora da hora para o teu marido, sim. Deus vai sempre usar uma palavra, ou um homem de Deus, ou uma mulher, ou uma amiga, que dá, com inspiração divina, vai liberar uma palavra, vai te dar uma direção. Deus sempre vai trabalhar em concordância com o homem. E ela respondeu ao profeta: não tenho nada em casa além da botija de azeite. Imagine, ela disse que não tenho nada. Além da botija, não tenho nada em casa além da botija de azeite. Imagina, guerreiras, que o que era nada aos olhos dela tornou-se a ferramenta de milagre. O que ela chamou de nada, o que ela achava ser a única coisa que ela tinha em casa, foi a ferramenta para o milagre que mudou a história dela, para o milagre que limpou o nome dela, para o milagre que fez com que a vizinhança lhe olhasse de forma diferente, que fez com que o homem que foi à casa dela, que ameaçou levar os filhos dela como servos, fez com que o milagre que fez com que tudo se invertesse, com que tudo fosse alterado, com que a vergonha batesse retirada da casa dela. E o profeta lhe disse: vai e pede emprestado para ti vasilhas, mas olha o melhor da história, não peça poucas. O profeta disse a ela: não peça poucas. Em outras palavras, o único limite será você. O único limite para transbordar, o único limite para ser além daquilo que pediste, além daquilo que vieste à busca, será você. Não peça poucas, pois a bênção já foi liberada. Você já está nas tuas mãos. Imagina que ela foi em busca da ajuda do profeta, mas não ficou por aí. Houve a participação dela. O profeta disse: vai buscar vasilha. Essa uma participação que aos olhos humanos não fazia muito sentido, mas era a chave para o milagre, era a chave para o testemunho, era a chave para a inversão, era a chave para a explosão que houve
de azeite na casa dela. Mas veja aí, eu estou a repetir isso para que você entenda, porque há muitas pessoas que às vezes recebem uma direção, às vezes não só de homens de Deus, mas mesmo no altar de oração, o Espírito Santo dá uma direção, mas ela, como não foi favorável para a carne dela, ela resiste à direção que lhe é dada. Eu dizia, veja aí, houve uma direção, e sobre essa direção houve fé e obediência da parte dela. E aí está a questão de muitos milagres enterrados. Aí está a questão de muitos milagres adormecidos. Aí está a questão de muitos milagres estagnados. Qual, pastora? Na cooperação, na obediência. Porque o que te parece loucura é fé, porque a fé é loucura. Às vezes queremos ir pela lógica. Às vezes queremos ir pela lógica na direção que nos foi dada. Não, não. Ouça, primeiro obedeça, depois entenda. Primeiro obedeça, entenda depois. Se bem que eu acredito que após o milagre, tudo que não vais querer te perguntar é como foi. Porque quando o milagre chega, a celebração começa. Então, primeiro obedeça, depois entenda. Deus dá a direção clara e objetiva. Mas a carne ainda assim entra em dúvida. Por quê? Porque tudo em busca da lógica. Tudo em busca de fazer sentido. E quando assim acontece, quando nos é desconfortável para a nossa carne, vou falar angolanamente, como dizem na gíria, desmaiamos. Desmaiamos fingindo não entender. Desmaiamos fingindo não entender. Pastora, como? Quantas de nós já fomos à presença de Deus? Estamos diante de uma relação que desde o início tem sido dor. Desde o início tem sido esquivas e voltas. Me leva na tua casa, não me leva. Apresenta na tua irmã, não apresenta. Apresenta na tua mãe, não apresenta. Os amigos não te conhecem. E você tem sentido que aquilo está a mexer com as tuas emoções, que aquilo está a te ferir, que não estava a ser valorizada, que não há verdade naquele relacionamento. Mas ainda assim, com sinais demonstrados, falecemos, com sinais demonstrados, você vai à presença de Deus. Pai, me dá uma direção, fala o meu coração, devo permanecer nessa relação, é a relação que eu devo continuar. E mesmo assim, o Deus gracioso, o Deus misericordioso, o Deus paciente e bondoso, vai lhe dar mais um sinal. Mas como na verdade a carne quer permanecer, porque o coração já está em love, a carne quer permanecer, você vai ignorando os sinais. Você vai ignorando os sinais, até dar um boom maior, aonde já não podes mais evitar. Mas são situações que podem ser evitadas no início. Deus sempre dá direção, Deus sempre mostra direção. Se não for por meio de um homem, certamente vai ser numa busca, no altar de intimidade, no altar de oração, mas Deus sempre responde. Amém? E eu quero te dizer que o milagre, a inversão, a resposta dessa situação que eu não conheço, mas tu sabes, a qual talvez estejas a passar, a qual te encontras nessa noite, eu quero te dizer que ela está justamente na obediência. Pastor, aqui obediência, a obediência a qual você já recebeu e você tem resistido. A obediência a qual a direção, o Espírito Santo já te deu, mas você tem resistido. A obediência a qual numa pregação o teu pastor já falou, já ministrou e você tem resistido. Você está a perceber que não está a falar para mim. Essa mensagem foi para mim. Uau, o pastor hoje pregou para mim, mas cadê a ação? Cadê a mudança? Cadê a decisão? Ok, o pastor pregou para ti, mas tem que sair do pregou para mim, tem que partir para ação, tem que partir para mudança. Uau, isso que tu falas tem razão, não faz todo sentido, ok, mas amanhã depois a amiga está a te ver mais de mãos dadas. Então está na obediência à direção.
Seja de um servo de Deus, seja de uma amiga, seja de uma pessoa. Mas se você percebe que está a falar o teu coração, se você percebe que faz sentido, que tem lógica aquilo que está a ministrar ao teu coração, é algo que você se encontra, é uma situação que você está a viver, não hesita, abraça, celebra, põe mãos à obra, responda imediatamente. Mas como gostamos muito do como, gostamos muito de como vai ser, como é que eu vou fazer, como é que vai ser. E demoramos sempre para reagir. Eu disse lá na frente, o como não nos pertence. O que nos pertence é a fé. A fé é nossa missão. Mas o como é de Deus. Como vai ser não é responsabilidade nossa. Porque o como, o questionamento, é que nos faz vacilar na fé. É que nos faz vacilar na fé, é que nos faz parar pelo meio do caminho e ficar atrasados na jornada, é que nos faz parar pelo processo. Nós estamos a entender, mas como não é confortável, não é aquilo que nós queremos, nós fingimos não perceber. Portanto, guerreira, nessa noite eu quero te dizer, faça a tua parte, porque a de Deus Ele sempre fará. A Bíblia vai dizer em Mateus 18:18, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Come on, sempre haverá a tua participação. Porque se não houvesse a tua participação, seria o que ligares no céu terá sido ligado na terra. Não, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Começa da terra, a ação parte de nós, começa por nós. Em Deus é com concordância, ou seja, Deus age, Deus não age, Deus reage à tua ação de fé. Então começa na terra e é ligado nos céus. A cooperação, guerreira, faz com que a cooperação leva a Deus a fazer com que aquilo que humanamente é impossível torna-se inevitável. Eu já nem vou dizer que se torna possível, eu vou dizer que torna-se inevitável. Tem que acontecer. A cooperação com Deus faz com que aquilo que humanamente parece ser impossível torna-se inevitável. A Bíblia fala que Naamã, quando foi buscar a ajuda do profeta Eliseu também, come on, ele resolvia sempre com umas direções estranhas. Era preciso mesmo haver obediência. A rede baixou. Se não tiverem a ouvir, digam-me, a rede baixou. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer que Naamã, quando foi buscar direção ao profeta Eliseu, porque ele tornou-se leproso, Naamã era um homem de posses, era um homem influente, era um homem, após o rei, ele respondia pela nação dele depois do rei. Naamã, quando chegou ao profeta, o profeta mandou-lhe dar 7 mergulhos ao rio. E diz, o som melhorou, que bom, glória a Deus. E disse que as águas do rio eram sujas, era uma água suja. E Naamã, quando ouviu a direção do profeta que tinha que dar 7 mergulhos no rio, Naamã, devido ao orgulho, estava habituado a tudo lhe chega aos pés, tudo é como ele quer, pois tinha uma certa influência que não era pouca na nação dele. Naamã recusou-se a dar os mergulhos. Mas, dada a situação, dada a necessidade e dado o testemunho que ele ouviu falar sobre o profeta Eliseu, Naamã foi obrigado a dar os 7 mergulhos no rio, ainda com a água suja. E a Bíblia vai dizer que no 7º mergulho, Naamã saiu das águas como uma pel, como de bebê. O segredo está na obediência à direção. O segredo está na cooperação. Não resista à direção que você tem recebido. Se tem falado ao teu coração, se de algumas vezes o Senhor tem tocado constantemente na mesma tecla, por meio de pessoas próximas, por meio de uma ministração que você de repente entrou para o YouTube, ouviu, ou por meio de uma palavra ministrada num culto que você participou, não resista. Se alegre, aceite, abrace e mãos a obras, porque Deus não falha. Deus, quando dá a direção, já vem acompanhada com a provisão.
Porque o problema, eu acredito que seja o como vai ser. Como vou fazer? Como vai ser daqui em diante? Como será daqui em diante? Foi exatamente como o profeta Elias. A Bíblia vai dizer que a viúva de Sarepta, após o profeta Elias ter ido ao encontro dela, por direção de Deus, por mandato de Deus, ele pediu que ela fizesse um bolo para ele e trouxesse água. Primeiramente pediu água, mas por ela ter tido um bocadinho de farinha, ela olhou para a necessidade, ela olhou para a quantidade e ela disse: só tenho um bocado, um punhal, se não estou errado, um punhal de farinha e um bocadinho de azeite. E o profeta disse: nesse bocado, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Mas eu só tenho um bocadinho para mim e para o meu filho. Vamos comer, em seguida vamos morrer porque é o que nos resta. Ok, esse que vos resta, honra primeiro o profeta. Faz primeiro para mim. E a Bíblia vai dizer que na loucura, o que lhe pareceu loucura, o que lhe pareceu morte certa, ela obedeceu. Ela fez o bolo para o profeta. E no final da história, houve uma explosão de multiplicação. A farinha não se acabou e o azeite não esgotou. Siga a direção. Responda à direção. Trabalhe em cooperação. Deus não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Leve as tuas causas naquele que nunca falha, naquele que é ilimitado. Olhe para o monte, de onde vem o seu socorro. Por acaso, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não, não há nada que seja impossível para Deus. Eu tenho um conselho para você antes de terminarmos a nossa live. A fé, ela não consiste naquilo que está contra ti. Fé não é olhar para aquilo que está contra ti. Por favor, abra os teus olhos para aquilo que te favorece. Abra os teus olhos para aquilo que te favorece. Como, pastora, nós gostamos muito do como. Por detrás de todo o problema, por detrás de toda aflição, por detrás de todo o vale de ossos secos, por detrás de toda a angústia, de toda a situação que aparentemente parece ser maior do que você, por detrás de qualquer situação que te possa surgir ou que possa se levantar, está uma oportunidade escondida, está uma oportunidade disfarçada, está uma glória, porque a Bíblia diz que a glória, a Bíblia diz que as aflições desse tempo, a aflição que está nesse exato momento contigo, ela não será comparada com a glória que te há de ser revelada. Portanto, perceba, por detrás dessa situação, está uma oportunidade escondida. Está uma oportunidade disfarçada. Levanta a cabeça, siga em frente. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí onde você está, vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e agradecer pela oportunidade de partilhar a tua palavra nessa noite. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar em particular pela guerreira que está aí do outro lado, pelo guerreiro que está aí do outro lado. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir que, Pai, haja um fortalecimento na fé dessa mulher, na fé desse homem, na fé daquele que está aí do outro lado. Senhor, que a fé seja fortalecida. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja ousadia, que haja determinação, que haja decisão, que haja posicionamento. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a pessoa, o irmão que está aí do outro lado, responda em fé e não em angústia. Responda em fé olhando para ti, Senhor, que a
tudo respondes, que a tudo podes, e não para a necessidade que bateu a porta, não para a angústia que bateu a porta, não para as lágrimas que tem derramado de noite, não, Pai, que ela se levante nessa noite, enxugue essas lágrimas e em nome do Senhor Jesus se posiciona como filha, se posiciona como herdeira, se posiciona como a manifestação da tua glória aqui na terra, que ela conheça o seu verdadeiro e real valor em ti, que ela conheça a real identidade dela em ti e que ela se posiciona de acordo com aquilo que a tua escritura diz que ela é, e que em nome do Senhor Jesus, essa mentira chamada enfermidade, qualquer que seja o nome, essa mentira chamada depressão que os homens têm inventado, que ela tem declarado sobre os lábios dela, Senhor, eu em nome do Senhor Jesus amaldiçoo essa confissão. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que ela começa a confessar agora que a alegria do Senhor é a força dela, que a alegria do Senhor é a força dela, e que quando ela se sente fraca, aí é que ela está forte, porque a tua graça lhe basta, pois o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza dela. Qualquer que seja a fraqueza, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o diagnóstico, Pai, o teu poder se aperfeiçoa. Não há nenhum vale de ossos tão secos que não possa reviver. Pai, em nome do Senhor Jesus, haja um novo nível de fé, haja uma mudança naquela que é a oração, seja uma oração de fé, seja uma oração que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, seja uma oração onde o problema não é mencionado, mas a solução é chamada, aonde a vergonha não é mencionada, mas a dupla honra é celebrada. Seja um período, Pai, de encontro divino, de celebração, de alegria, de manifestação do que não existe como se já existisse. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que haja bálsamo para a dor, que haja fortalecimento e que haja um novo nível de fé para todo aquele que está aí no outro lado, e que o teu nome seja glorificado por meio de cada vida aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém.